Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Vocari entrando no ar. Eu sou o Paulinho, tô aqui com a esposinha que já tá com uma saudade do Vocari. Olha isso, gente. Mas foi tão bom matar a saudade de vocês ouvindo esses podcasts aqui, né, marido? Sim, pois é. O pessoal estava lá durante o Vocari 2024. Vocês ouviram aqui. Muito, como sempre, como né? sempre. A gente não precisou trabalhar lá, mas estamos trabalhando aqui nesses conteúdos que estão indo aí de graça pra você no seu feed de podcast, porque esses episódios foram gravados em parceria com a RTM e com o Vocari, que produziram essas entrevistas lá durante o evento, mas eu tenho que contar que a de hoje é a última, esposinha. Acabaram nossas férias também, né? Acabaram nossas férias, é verdade. A gente vai ter que voltar a gravar outros episódios, mas vocês não ficaram sem nossa voz aqui, se é que isso vale alguma coisa. Nesses 2 meses, né, de julho e agosto, vocês ouviram os Jetlags e os Literários, que não pararam, e no meio, né, entre eles, vocês ouviram os episódios aqui do Vocari. A gente tem que agradecer muito ao Daniel Palombo, que gravou esses programas, e toda a equipe que estava envolvida lá durante o Vocari para produzir, para trazer esses conteúdos tão legais aqui para vocês. Agradecer o Voc Pedro, olha só, Pedro Gomes, que tem aí que facilitou pra gente, né? De culpa de ter esses programas no ar. E de todo mundo que estava envolvido. Realmente não dá pra citar todo mundo, que a gente nem sabe. A gente não tava lá, não sabe todos que fizeram isso acontecer, galera, né? que cuidou dos equipamentos, que montou, né, amor? Inclusive, essas entrevistas, esses papos foram gravados em vídeo também. Só que ainda não deu tempo de preparar os cortes, mas nas próximas semanas eles vão entrar no ar alguns cortes desses episódios gravados do Vocari. Porque, como vocês sabem, nós estávamos no Brasil nesse tempo aqui, dessas férias, né, entre aspas, do podcast não ter parado, mas nós estávamos no Brasil. Agora estamos de volta, vamos voltar com a produção total de conteúdos, inclusive vão entrar os cortes desses episódios aí. Só uma informaçãozinha, durante essa gravação lá no evento, teve um probleminha na abertura que o Palombo fez, que o Daniel Palombo fez. O microfone dele não foi captado, só percebemos isso depois, que já tinham finalizado, já não estavam mais no evento. Então a gente vai começar, imagina que o Daniel fez a abertura e vai apresentar o Lissander, que é o primeiro convidado, tá? Então o Daniel lá tá apresentando, tá? Eu tô aqui com o Lissander. Eu sou aqui o Daniel, ó. Eu tô aqui nesse podcast maravilhoso com vocês. Fala aí, galera! E eu tô aqui apresentando meu amigo Lissander. Querido Lissander, amigo nosso também, que estava lá no papo junto com o Lucas Pegoraro. Do Efeito Prisma, né? Efeito Prisma. Uau. E com a Andréa Vargas, de novo, que volta aqui, né? Na semana passada vocês ouviram um episódio mais curto, que a Andréa falou sobre o livro. E nesse aqui eles vão falar um pouquinho mais sobre identidade, mais um pouquinho sobre vocação, claro, como não. Mas eu já passo aqui a palavra pro meu amigo Lissander, de Maringá, que estava em São Paulo gravando esse episódio aqui do Vocari. Joia, aqui é Lissander e a gente está aqui ao lado da Andréa Vargas. É uma honra e um privilégio estar com a Andréa aqui nesse bate-papo. Andréa que faz tanta coisa e tão corajosa no que ela faz, é até difícil enfatizar algo da Andréa, mas sobretudo é uma serva de Deus que está disposta a anunciar esse evangelho que transforma de dentro para fora. Obrigada, eu estou muito feliz aqui também e hoje eu vou poder apresentar o Lucas. Me chama a atenção nele a inteligência e a sensibilidade. Eu acho que são ingredientes bons, porque vem com piedade, vem com generosidade, e eu acho que isso é o que a gente precisa no nosso tempo também. O Lucas também faz parte do Efeito Prisma e acho que vai poder contribuir com a gente aqui nessa conversa. Tive o prazer de participar da conferência do Efeito Prisma ano passado e para mim foi simplesmente sensacional. Então eu recomendo também que conheça o Efeito Prisma. Amém, valeu. Depois dessa eu posso ir embora, assim, já. Mas é um privilégio estar aqui também nessa mesa especial. E é isso, o Daniel Palombo, tenho a alegria de chamá-lo de amigo, de irmão. É o cara que conhece todo mundo, que faz as pontes, conecta as pessoas. Louva a Deus pela sua vida também, parte da RTM aí. Uma alegria andar com você, irmão. Muito bom, e pra começar eu tenho que falar da Figuinhas, que a Adri e o Paulinho estão lá do outro lado do mundo, entendeu? E eles falaram assim, a Adri me mandou várias vezes, queria muito que você gravasse com o Lucas, com o Pegoraro. Você conhece o Lucas? Eu falei, eu conheço ele muito, ele é meu amigo. E daí ela mandou, será que a Andréia vai estar lá? Será que você encontra a Andréia? E na hora que ela mandou, a gente tava no carro vindo pra cá. Eu falei, eu tô com a Andréia no carro, Adri, calma, vai dar certo.
3 coisas que me chamam a atenção nessa nova geração, e eu acho que são coisas bem marcantes, e eu acho que isso transpassa por toda a religião, e a gente devia ficar de olho nisso, que é a questão da identidade, a questão da causa e a questão da comunidade. Será que hoje em dia a igreja está de olho nisso? A identidade é muito importante, a Andréa fala disso, sobre a gente ser filho de Deus, e o quão importante isso é na nossa vida, a partir do momento que a gente entende quem a gente é, e todas as coisas nascem a partir daí, elas devem refletir quem a gente é, mas a causa e a comunidade tem sido importante? A gente tem olhado essas duas coisas ou não? Está descompassado? A igreja tem entendido isso? Então, o assunto da identidade é um assunto que arde no meu coração, e muita gente às vezes acha que o meu assunto é a sexualidade. Acaba sendo, mas não tem como falar de sexualidade sem tocar no assunto da identidade, porque a sexualidade é a expressão da nossa identidade. Então, você expressa a sua identidade através da sua sexualidade. Então, você utiliza de tudo que você tem para você expressar quem você é, o que você acredita, quem você adora. E eu concordo que não tem como, então, a gente falar de sentido na vida, não tem como a gente falar a respeito, por exemplo, de vocação, se a gente não tocar no assunto da identidade. Agora a questão é, quais são as referências que a gente vai utilizar para responder a pergunta, quem é você? Então, um exemplo. Um tempo atrás a gente fez um exercício lá numa escola de sexualidade nossa, e eu li o livro, aliás, eu li o capítulo na Bíblia que fala sobre a visita de Jesus à casa de Marta. E lá estava Maria. E o trecho, vocês sabem muito bem, fala a respeito de Jesus chegando e Marta, muito atarefada, e resolveu uma série de coisas. E Maria fica sentada aos pés de Jesus. Marta se incomoda e faz o quê? Jesus, você não acha errado a minha irmã ficar lá sentada enquanto eu estou aqui tendo que fazer um monte de coisa? O que Jesus fala? Acho. Vamos botar essa mulher para trabalhar. Foi isso? Não. Marta, Marta, você está sobrecarregada com muitas coisas, você está muito atarefada. Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela. Ok, li essa história na escola de sexualidade para fazer um exercício com os alunos e fiz a seguinte pergunta. Se você estivesse hoje lá nessa história, quem você seria dos personagens ali presentes? Certo? A pergunta é muito simples. A gente tem quantos personagens até então? Marta, Maria e Jesus. Certo? Claro que eu não sugeri que fossem só esses, porque a criatividade da pessoa pode ir além. E eu não sei com quem que ela poderia se identificar. Então eu não coloquei alternativas. Grupo A, Marta. Grupo B, não. A história está lida. Se você estivesse hoje lá naquela visita de Jesus à casa de Marta, quem você seria? E aí, na sala de aula, a gente teve um grupo que se identificou com Marta, um grupo que se identificou com Maria. De vez em quando aparecia um Jesus. Nesse dia eu não lembro se apareceu. Mas nesse dia, uma aluna levantou a mão e falou assim, eu sou a cinza do fogão de Marta. O que ela está querendo dizer com isso? Aí você puxava um pouquinho a história dela, você descobria o seguinte, que ela era, assim ela se apresentava, eu sou o que sobrou da série de abusos da minha vida. Então, eu sou uma vítima de abuso. E assim você vai ver que muita gente se identifica. Essa é a identidade da pessoa. Qual? Ser vítima de abuso. Aí eu pergunto, onde está escrito que pessoas que cometem abusos têm autoridade suficiente para definir a identidade de alguém? E aí veja bem, a causa da vítima, então, de abuso, a causa do abuso, pode ser a causa de muita gente, inclusive dentro da igreja. Então, eu já estou fazendo um gancho no segundo ponto. Então, a violência contra crianças e adolescentes ou contra a mulher, por exemplo, pode se tornar a minha causa. Então, agora eu quero lutar contra isso. Então, agora eu vou lutar por um cenário de proteção dentro da igreja. Certo? Ou dentro das famílias. Para não deixar que abusos aconteçam, para que falsas identidades não surjam. Então eu vou lutar contra o abuso, porque daí a pessoa vai ter uma verdadeira identidade. Então você está me dizendo que gente que não foi abusada tem verdadeira identidade? Então o que eu estou trazendo aqui? O assunto da identidade, ele é mais urgente e complexo do que a gente imagina. Aí o que eu quero pontuar. Qual é a fonte? Qual é a referência que a gente usa, que a gente acessa para responder a simples pergunta, quem é você? Porque tem muita gente que está consultando os sistemas de onde veio. Por exemplo, se passei por abuso, então o abuso que eu sofri agora define a minha identidade. Ou tem gente que vai observar o quê? O próprio desejo. O desejo, a atração que eu tenho é que define a pessoa que eu sou, define a minha identidade. Então a pergunta é, de fato, o que a gente usa para definir a nossa identidade? E se eu não souber responder isso, como é que eu vou responder, então, o que eu faço da minha identidade? Como que eu vou me relacionar? Como que eu vou viver? Qual vai ser o sentido da minha vida? Então, na verdade, eu estou contando a história para dizer, essa eu acho que é a grande pergunta do nosso tempo. Eu concordo 100% e eu sinto, liderando jovens e adolescentes, eu vejo que a fome do adolescente é se encontrar, né? Saber quem ele é e aí o mundo tá, acho que o desafio contemporâneo é que o mundo tá propondo pra gente identidades e narrativas e formas de se encontrar. Então, o sentimento, a emoção se torna muitas vezes até a coisa mais concreta
única e definidora de quem eu sou, né? E isso é totalmente, como fala, não se sustenta, né? Porque se você e eu aqui, se a gente se entrega para tudo que a gente sente, a gente destrói a nossa vida, né? Então eu percebo muito isso, assim, que a narrativa contemporânea, ela tem levado a gente para encontrar essa verdadeira identidade naquilo que a gente sente ou na nossa máxima autoexpressão, é a cultura do selfie. E aí é isso, aí essa busca por uma causa, uma busca por uma comunidade, também essa fome de algo, essa fome de sentido, de propósito, mas que a gente sabe que só encontra em Jesus. E aí como agora ensinar isso e mostrar isso, que Jesus é suficiente, que Jesus é o prazer verdadeiro para essa geração, esse é o nosso desafio. O Vocário está completando 10 anos, né? A gente está celebrando isso aqui. A gente fala muito de vocação, óbvio que é o nosso tema aí principal na nossa jornada, mas assim, se a gente cavar mais fundo, vocação tem tudo a ver, na verdade, com identidade. Quando a gente descobre qual é a nossa identidade em Cristo e também na nossa autoconsciência, a gente descobre qual é o nosso papel nesse mundo diante dos olhos de Deus. Então, é muito importante a gente, nessa jornada da vocação, entender que a gente não está aqui só para descobrir o que a gente tem que fazer, né, no mundo, mesmo que sejam coisas muito nobres. Mas a gente tem que descobrir quem a gente é em Deus e no plano original que Ele nos chamou para viver, para existir. Então, é sobre isso, é sobre identidade, ao final de contas, o Vocário. E no fundo, quando a gente fala de vocação e identidade, a gente está falando de 3 pilares. O pilar da identidade, que é essa descoberta de quem nós somos e como nós somos junto com outras pessoas, de forma coletiva, ou seja, em comunidade, e juntos a gente consegue viver uma causa, viver um propósito. Então, identidade, comunidade e causa é o que transforma a nossa existência e torna a nossa existência relevante nesse mundo hoje. Se eu tiver a causa sem minha identidade definida, eu tô fazendo o que Satanás falou. O dia que você fizer, você será. Então eu levo a causa e Satanás fala, então é isso? Então faz essa causa aí, que o dia que você concluir essa causa que você acha, você vai ser aquilo. E Deus fala ao contrário pra gente, não filho, você é isso. E agora você, porque você representa a partir disso tudo. Então Satanás está invertendo a lógica, é isso? Ele está atingindo o objetivo dele e pior, construindo uma torre de Babel. Porque se você parar pra pensar, se eu não consulto Deus, que é o primeiro a falar na história, e eu consulto uma coisa criada para definir quem eu sou, então agora, quem sentou no trono da minha existência foi coisa criada. É o império da idolatria. Então eu posso fazer coisas boas, mas não necessariamente cristocêntricas. Isso, do ponto de vista da comunidade, eu acho que tem que ser repensado. Porque senão, a nossa vida, ela pode virar o quê? Como comunidade. Fazedores do bem. Com um argumento, inclusive, para sermos relevantes. A pergunta é para a glória de quem? Da comunidade? Porque se for, não é cristocêntrico. Aí a gente cria o quê? O império. Mas nós não fomos chamados para criar um império. Nós fomos chamados para abençoar todas as famílias da terra. Compreende? Então é para fora. Aquela história de guardar e cultivar o jardim. Você protege, mas você expande. Então não é para dentro. Então eu acredito que sim. Eu estou concordando com você. Ainda estou trazendo um desdobramento. A gente vai ficar excelente fazedor do bem, talvez. Excelente militante contra o mal, mas não necessariamente Jesus Cristo vai aparecer, compreende? Com o argumento de que com isso a gente é relevante, mas não necessariamente. Por quê? Porque o que seria relevante se não for anunciar o evangelho da redenção? Então eu posso ser relevante nos termos do mundo, mas não necessariamente nos termos de Deus. O que é ser comunidade? Ser comunidade é mais do que ter um slogan de comunidade, é mais do que ter uma declaração de fé de comunidade, é mais do que ter performance de crescimento de comunidade. Ser comunidade, sobretudo, é estarmos juntos. E hoje em dia, né, a gente fala muito sobre isso, mas a gente vive pouco, no final das contas, no nosso dia a dia, essa dimensão da comunidade, em que a gente pode orar junto, a gente pode chorar junto, a gente pode rir junto, a gente pode celebrar junto as vitórias de cada um de nós, das nossas famílias, da nossa comunidade. Eu acho que isso torna a comunidade bonita. Essa é a beleza da comunidade. É uma coisa orgânica, é uma coisa que envolve a gente não somente em eventos e programações e projetos, mas no dia a dia, no existir como comunidade. A gente tem um pouco dessa mistura, né? Dessa mistura de ser e também de ainda não ser, né? De ter respostas absolutas, né? Eternas, e também de não ter essas respostas absolutas e eternas, porque a gente está descobrindo nessa revelação do Espírito. Então, um ponto que liga essas duas coisas, que parecem contraditórias, né? É exatamente a experiência em comunidade. É quando a gente caminha junto. Então, Deus vai mostrando, primeiro confirmando
afirmando quem a gente é nele, e segundo, nos ajudando a entender como viver essa vida em Cristo, né? E a nossa base para isso é exatamente a Trindade, é essa relação da Trindade que nos ensina a ser comunidade e a ser um em Cristo. Acho que é só interessante pensar assim, o que me vem na mente, até acho que é o desafio dessa geração, é como é fácil cair na cilada, né? Tipo, tanto da cilada da identidade, aí depois da causa e da própria comunidade no propósito equivocado. E às vezes em torno de coisas boas. A linha é tênue, parece, né? E é fácil sucumbir, e até às vezes querendo fazer algo bom, você pode estar criando uma torre de Babel para si próprio. É o desafio, assim, ficar na linha, né? Acho que é um chamado à vigilância também, de sempre estar, você tá no mar nadando, aí às vezes você tem um foco, né? Mas aí você nada, aí você ergue o olhar e de repente parece que você desviou, assim, aí você precisa voltar sempre o foco. Acho que esse é um desafio muito grande, assim, diante de tantas narrativas de identidade, tantas causas e tantas comunidades em torno de coisas, de torres de Babel, digamos assim. Eu acho que esse é um grande desafio, sempre vigiar e voltar pro foco. Agora tem um detalhe, né? A gente fala sobre identidade, fala sobre a causa, sobre propósito, mas assim, existe uma armadilha, que é a armadilha de querer ser relevante. Ela não é nova, né? Porque o diabo já usou essa armadilha lá no Jardim do Éden, já usou essa armadilha na Torre de Babel, inclusive tentou usar essa armadilha com Jesus no deserto, que é a ideia de que eu preciso ser relevante para que eu tenha uma importância. E na verdade, quando eu quero ser relevante por mim mesmo, eu na verdade estou sendo idólatra sobre a minha própria imagem. Mesmo que eu execute coisas boas, que eu faça as coisas acontecerem, né, nesse mundo, seja famoso, seja seguido por muitos, enfim. E é muito interessante pensar que o conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis, não é uma coisa ruim. Deus nos chama para conhecer o mundo, para conhecer e transformar esse mundo. O problema é quando a gente quer fazer isso a despeito de Deus, né, separado de Deus e desobedecendo a Deus. A questão não é que é errado ser relevante, que é proibido ser relevante. A questão é se você usa como uma expressão da obediência a Deus ou como um auto-engano. A gente precisa lembrar que a igreja, ela é, sobretudo, mística, ela é cristocêntrica, ela é a noiva de Cristo, né? Tudo isso que a gente conhece, que está muito bem colocado nas Escrituras, mas ela também é, ao mesmo tempo, um testemunho histórico. E o que eu quero dizer com testemunho histórico é que ela é imperfeita. Enquanto ela existe como testemunho, ela também está aprendendo sobre ser testemunho. Então a gente tem, por um lado, a verdade absoluta e eterna de que nós somos o corpo de Cristo, e por outro lado, a gente tem uma construção histórica de aprendizado contínuo. E isso significa na prática o quê? Significa que nós não temos todas as respostas. Significa que os pastores não têm todas as respostas, que os teólogos não têm todas as respostas dentro do contexto da comunidade. Então, assim, eu acho interessante a gente pensar essa comunidade como algo que é eternamente santo, mas ao mesmo tempo ela é historicamente construída. E a gente precisa ter a humildade para entender isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a convicção de quem a gente é em Cristo, a gente precisa ter a humildade de que a gente ainda está aprendendo muito sobre ser em Cristo e ser a resposta de Cristo para esse mundo. A queda atingiu tudo e tudo ficou desconfigurado. E a nossa identidade, até a gente encontrar Cristo, ficou desconfigurada. Até a gente nascer de novo e a gente entender isso, ficou desconfigurado, certo? Como vocês do Efeito Prisma, que lidam com a cultura, e vocês lidam muito disso, e é muito legal, e o pessoal tem hora que fala, uau, que legal. E às vezes o menino não entender quem ele é, e às vezes ele entrar nessa causa como, vou ser contra a cultura, vou transformar a cultura, e ele levar isso. Quais são os desafios quando vocês estão fazendo o que vocês fazem, de não esquecer esse primeiro ponto, de não querer colocar uma transformação de cultura, sabe, assim, no lugar? Porque se você não resolver isso aqui só vai ser efeito, sabe, quando a gente vai resolver. Eu acho que a Andrea deve trabalhar muito com isso. O cara chega com um monte de coisa e fala, tá tudo certo, mas isso é efeito. Deixa no centro, vamos conversar. Quem é que tá sentado aí? Porque na hora que fazer isso, daí a gente resolve lá. E você tá querendo passar pano no efeito. Cristo é maior que a cultura, acho. E Cristo redime todas as coisas e é tudo pra ele. E assim, no Prisma, por exemplo, a gente fala muito sobre artefatos culturais, então sobre filmes, sobre séries, né, a produção de cultura. E são coisas legais. A gente vê como, às vezes, a gente encontra o clamor da cultura nesses artefatos, né, nesses elementos da cultura. A gente vê a cultura clamando por Deus, por salvação. A gente também vê elementos de graça comum no meio da cultura, a graça de Deus, que o sol que está sobre todos. Deus abençoa todas as pessoas e permite com que a chuva caia para todas as pessoas. Então, beleza, a gente fala sobre tudo isso. E é legal, e a gente fala que legal ver a cultura e ver esses elementos, essa graça comum, ver o clamor da cultura. Mas existe algo mais belo e mais deslumbrante que qualquer filme, que qualquer série, que qualquer elemento cultural e que qualquer tentativa nossa de
se engajar na cultura, que é o próprio Cristo. Então eu acho que, assim, se você busca a transformação da cultura, até com essa coisa mais do domínio, etc., e Cristo vira em segundo plano, você se corrompe. Você exatamente constrói uma torre de Babel para si, entendeu? E eu acho que esse Cristo, em todo engajamento nosso cultural, Cristo sempre tem que ter o nosso centro e a gente precisa ser, como fala, doxológico, a ele a glória por todas as coisas, entendeu? Então ele tem que ser o centro sempre. E aí isso permite com que a gente ande pela cultura com uma presença fiel, sem se corromper, né, e se acomodar com o mundo, mas também sem se fechar numa bolha gospel ou com uma teologia de domínio, de que eu vou dominar tudo pelo poder agora e destruir tudo, digamos assim. Eu lembrei de duas coisas aqui ouvindo o Lucas. Uma, vou colocar lenha aqui na fogueira, tá? Eu ouvi uma vez isso aqui de um pastor. O conceito de santidade tem que estar submisso à cultura. Forte, não? Aí hoje, eu ouvi o Guilherme de Carvalho falar uma coisa sensacional. O papel da igreja não é transformar o mundo, é amá-lo, é servi-lo. Se você parar para pensar, a igreja não vai dar conta de transformar o mundo. Ela foi chamada para transformar o mundo? A gente não vai dar conta, mas a gente está aqui para apontar. Para sinalizar, né? Sinalizar, porque aqui é tudo rastro, é vestígio. E às vezes se a gente se coloca na nossa mente que o nosso papel é transformar, a gente domina e por meio do poder a gente acaba se corrompendo, não é verdade? E Lucas, se foi exatamente o que o Guilherme disse, o Guilherme falou isso hoje, porque para transformar, você tem que controlar. E nós não fomos chamados para controlar o mundo. Olha só. Acho que o já e o ainda não, e o que o Vocari muito fala de participar da missão de Deus. A missão é de Deus. Você saber que você testemunha aquilo que Deus fez em você e agora você faz parte. Então você faz entregando a sua vida, sabendo que você pode morrer por isso, mas você tem a paz sabendo que quem vai transformar e quem vai estar no trono sentado e quem vai falar, tá consumado é o rei. Não sou eu que vou ver isso. Porque às vezes você pode estar caminhando e acha que o missionário que está mais na base tem hora que fala assim, agora vai, né? Agora que eu cheguei, ou agora que eu entendi minha causa, eu vou fazer isso acontecer. E não é isso. Você vê, ao mesmo tempo que eu acho que é um problema você encontrar líderes que perderam o prumo da escritura, a ponto de dizerem que é a cultura que dita o tom da santidade? Como assim? Ao mesmo tempo você vê o quê? Um tanto de gente tentando cumprir o papel de redenção, ser redentor no seu tempo, que chega à beira do esgotamento. Aí você vai ver o tanto de líder esgotado. Eu já ouvi de líder falar o seguinte, falou, irmã, falando sobre a questão da aplicação do evangelho, da cosmovisão bíblica na sexualidade, uma proposta de cuidado, uma cristocêntrica ao coração do humano. E o líder virar pra mim e falar assim, eu tô há 30 anos no ministério, e hoje eu me dei conta que eu tô há 30 anos enxugando gelo, tentando redimir, compreende? Não vai conseguir. Mas o que é pior, tentando redimir com redução de danos. Aí que não vai dar certo mesmo, entende? Então não adianta. É vinde a mim quem? Cristo, e eu vos aliviarei. Não tem jeito. Então, no final das contas, o que eu acho que a gente vai ter que dar um jeito de comunicar para essa geração que está aqui. Primeiro, a gente não se envergonhar do Evangelho. A gente não se envergonhar do Senhor Jesus. E a gente comunicar para essa geração que é Ele, sim, que vai dar conta do recado. É Ele, sim, que vai preencher o vazio da nossa existência. Que a nossa existência tem um vazio do tamanho dele. Que Ele dá conta das nossas mazelas. Só que nós vamos ter que ser os primeiros a testemunhar que a gente acredita nisso. Porque vai ser com isso que a gente vai fazer com que o outro queira saber, mas será que é isso mesmo? Eu quero dar uma chance. Eu quero experimentar isso. E eu acho que é desafio nosso. Não ter vergonha do Evangelho. Beleza, o cara entendeu a identidade, o cara entendeu a missão, e daí ele vai para a terceira parte. Testemunho, comunidade. A igreja hoje, já diria Larry Crabb, é o lugar mais seguro do mundo? É o lugar onde eu posso falar, legal, eu entendi que eu sou esse cara aí, podre, pecador, e agora eu entendi que você está falando assim, que eu tenho um processo agora, então. Pego minha cruz e caminho, eu posso ser humilhado. Eu encontro esse lugar, a gente está construindo uma comunidade onde eu posso me humilhar, onde eu posso fazer isso. Eu tenho esse lugar, porque tem hora que parece que para a nova geração a gente não está contando testemunho a respeito de que Cristo fez em nós. A gente está mais fazendo coisas e mostrando coisas que são feitas, mas não está testemunhando. E o testemunhar a respeito de quem a gente é e o que Ele está fazendo na vida da gente. Você acha que a gente está dando conta do recado de comunidade ou não? Eu acho que a gente já perdeu muitas oportunidades para experimentar o que há de melhor em ser corpo de Cristo. Eu acho que nós já cometemos muitas besteiras, muitos erros, nós já cometemos muitos erros graves de expor as pessoas, de, por exemplo, perguntar para elas como é que você está. Aí a pessoa diz,
E a pessoa agora ela é humilhada pela verdade que ela trouxe, que é o pior que ela tem, mas é tudo que ela tem. É o pior dela, mas é tudo que ela tem. A pergunta agora é o que eu faço com o seu pior? Entende? Então, no final das contas, o que eu acho? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisava dar uma repensada. Uma, a preparação dos nossos líderes. Hoje eu fiz um levantamento lá no evento, que eu estava lá com líderes, eu fiz a seguinte pergunta. Quem é que fez seminário teológico? Quem é que fez algum treinamento teológico? A galera levantou a mão. Era um monte de líder, um monte de pastor de igreja. Tudo gente mais velha. Aí eu perguntei assim, vem cá, como é que foi o módulo sobre sexualidade? Eles se riram. Por quê? Porque não tiveram. Eu falei, ainda bem que não estoura nenhum problema desse, né, no gabinete de vocês. Aí alguém falou assim, é só o que aparece. Aí veja bem, há quanto tempo os centros de formação não sabem disso? Os centros de formação sabem disso, pô. Que a galera que vai chegar lá nos gabinetes dos nossos pastores, esse pessoal vai trazer demanda do ponto de vista da intimidade. E quando é que nós vamos trazer isso, então, para o preparo dos nossos líderes, para que eles não sejam pegos de surpresa? Porque deve o outro problema. Se eu não preparo o líder para enfrentar isso, uma coisa o cara fala o seguinte, eu tô com dívida. A outra coisa o cara fala assim, eu estou tendo um caso. Compreende? E dependendo de como chega isso, aquele que não foi preparado para acolher essa queixa do ponto de vista da intimidade, agora da sexualidade, que envolve desejo, tendo desejo, quando você vê aquele indivíduo que acabou de estar ali para ajudar, pode ser que caia junto, porque ele não está preparado para lidar com aquilo ali. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que há uma ingenuidade instaurada aí, que precisava de um enfrentamento, e a gente jogar luz nisso aí e preparar a próxima geração de líderes para encararem com mais profundidade os desafios contemporâneos que estão em torno da temática, por exemplo, da identidade e da sexualidade. E isso tudo vai reverberar na missão. Esse é um ponto. O outro ponto é, sabendo disso, como é que a gente pode, então, desenvolver uma cultura cristocêntrica de cuidado? Porque cultura de cuidado, a igreja no Brasil, pelo menos o que eu noto como missionária palestrante, Brasil afora, o povo tem falado de cuidado, o povo tem falado de cura, o povo tem falado de abre seu coração, o povo tem falado de você se sentir bem, de ansiedade, burnout, né, de burnout. O povo está falando de muita coisa. A pergunta é, qual seria a abordagem cristocêntrica para essas coisas? Porque se a gente não recorrer à palavra de Deus, qual que é a diferença disso de um serviço que qualquer profissional com conhecimento técnico executa? Então, acho que essa tarefinha de casa aí nós ainda temos pela frente. Mentira só é mentira porque ela parece verdade. Às vezes a gente cria um abismo muito grande entre verdade e mentira, como se fosse fácil discernir uma coisa da outra. A serpente, quando tenta Eva lá no Jardim do Éden, ela não traz uma mentira cabeluda, fácil de ser discernida. Ela traz uma possível verdade, discernindo, né, isso como uma possível verdade, mas na verdade distorcendo a verdade que é de Deus. É óbvio que Deus tinha um plano para o ser humano, um plano de plenitude para o ser humano. E nesse plano de plenitude, Deus iria trazer conhecimento para o ser humano. Só que era um conhecimento conectado diretamente ao próprio conhecimento de Deus. O diabo propõe para Eva e depois para Adão, né, que seja um conhecimento separado de Deus. Então, essa é a gênese da mentira. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa vocação, nessa identidade que a gente desenvolve em Cristo. Porque o diabo também pode usar isso contra nós e contra Deus. Eu acho que é tudo isso, e eu vejo também assim, na minha experiência, pouca experiência aí, cuidando de jovens e adolescentes, eu sinto que eles estão querendo, sabe? Eles estão ansiando, e às vezes tem gente que fala assim, né? Pode alguma coisa boa vir da geração Z? Mas eu vejo assim, como até falaram hoje aqui na pregação, né? Eu vejo muito potencial. E eu vejo, assim, até esses desejos de identidade, causa comunidade. Eu vejo os adolescentes indo na igreja querendo encontrar isso. Então, se você tem uma igreja que está oferecendo o verdadeiro evangelho, relacionamentos saudáveis, e você como pastor, como líder, você está atento a isso, a pessoa vê em você, né? Isso, o seu cuidado, o seu desejo de ver ela parecida com Jesus, e você está querendo trazer ela, envolvê-la na missão de Deus, assim como você, líder, está envolvido, isso cativa os olhos dele e ele, todas essas outras narrativas que eu tô vendo aqui, elas não se sustentam porque eu encontro isso na minha comunidade de fé. Então eu acho que o papel do líder é muito ser esse lugar seguro, mas a própria vida dele é esse contraste, onde ele, assim, não ser uma igreja ou uma programação só evento, sabe? Mas ele tá envolvido na missão de Deus, tá envolvido nos relacionamentos, no cuidado com as suas ovelhas e também cheio da identidade, da cosmovisão cristã, e até para saber lidar e ver essas narrativas rivais, saber combatê-las e mostrar quão frágeis elas são, né? A gente precisa disso, e o cara precisa estudar isso, precisa se dedicar e ver quais são os dilemas,
problemas, quais são as fragilidades e trazer o quê? A redenção de Cristo e mostrar como Cristo, na verdade, é a resposta verdadeira para isso. E aí precisa de estudo, mas precisa também dessa entrega de coração e do relacionamento e desse pastoreio, que aí o adolescente vai estar lá e ele vai... É isso aí que eu preciso. E precisa amar Jesus, né? Amar Jesus. Amar Jesus. Você estava falando, eu estava lembrando, tem hora que a gente custa acreditar lá a palavra de Paulo em Colossenses, né? Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. É Cristo. Que às vezes a gente acha e fala, é tão complexo, mas qual que será a resposta? A gente vai querer buscar em tantas coisas, igual você falou, vai lá, né? mas daí no fim é Cristo, é lá que vai estar. É lá, a resposta é Cristo no centro. Eu queria que, pra acabasse, você falasse alguma coisa que você olha nessa geração que tá te angustiando, que você tem buscado, que você tem orado de Deus, que Deus tem colocado no seu coração, sublinhado, Deus tem te falado, e que uma palavra final pra quem tá assistindo a gente, que participa do Vocari, ou algum líder que tá assistindo, você fala, cara, presta atenção nisso. Se você não conhece isso, vai ler, vai se informar, por favor. Eu acho assim, são vários os desafios contemporâneos. Acho que outros desafios, por exemplo, esse mundo digital que a gente vive, trouxe uma geração muito distraída, por exemplo, da questão da distração, às vezes da falta das práticas espirituais, etc. E aí, às vezes, se a gente olha os desafios, a gente pensa, Senhor, né? Parece até uma coisa que é só a gente tá reparando danos, né? Tipo, vem esse medo. Nossa, será que eu tô só reparando danos? Mas uma palavra que me vem muito forte, e eu termino com ela, assim, é Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos, né? E o profeta Ezequiel tá tendo uma visão do Senhor. O texto fala assim, a mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então, ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E esse parece às vezes a nossa pergunta, né? Podem esses ossos viver? E aí, Ezequiel fala, ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. No fim é o Senhor que faz a obra e Ele está fazendo. Eu creio que Ele está chamando essa geração e onde às vezes a gente não vê, mas o Senhor está agindo e a gente precisa perseverar. E creio que exatamente é Ele que faz, não é a gente que faz. A gente trabalha, mas é Ele que faz. Então acho que é esse encorajamento assim. E eu creio que é a nossa missão também, assim como Ezequiel aqui, profetizar esses ossos com nossa missão, com nossa vida, com tudo aquilo que Deus tem chamado. E eu creio que o Espírito vai continuar fluindo para uma próxima geração. Assim, se eu posso deixar um conselho para essa geração, é que essa geração aprenda a confiar. Que essa geração se disponha a querer viver a experiência da confiança com o outro. Não só na confiança em Jesus, né, que é a base da nossa fé, né? A fé é confiança, mas é sobretudo a partir dessa fé em Jesus, a gente ter a coragem de querer também construir relações de confiança com outras pessoas. Eu vejo que a gente vive uma crise muito grande de confiança, né? A gente diz que confia, mas no fundo, na hora da crise, na hora da vulnerabilidade profunda que a gente vive, a gente se fecha, a gente foge, a gente busca soluções em atalhos, né? E não nas relações profundas com as pessoas. E a gente é povo de Deus. Então, se a gente é povo de Deus, a gente precisa aprender a confiar um no outro, né? Porque Deus nos dá essa identidade como um povo e, consequentemente, Ele nos ensina a confiar uns nos outros. Então, confessar um ao outro não é uma questão de constrangimento, é uma consequência dessa relação de confiança. Então, jovens, busquem aprender e a viver essa confiança em Deus, mas também no próximo. Eu acho isso aqui simplesmente sensacional, porque é um mundo que jaz o maligno, é um mundo que tem muitas vozes, tem muitas narrativas, é muita gente falando, é muita gente anunciando, apontando direção, né? Tá zoado. E aí pensa, para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, para um idoso, para alguém que cresceu na igreja ou não, alguém que, enfim, que está aí nesse mundo. Então eu acho que nós que somos cristãos, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus é isso aqui, ela está falando sobre ela. É Deus falando sobre a palavra dele, que a palavra dele é lâmpada que ilumina os nossos passos. Então essa lâmpada ilumina os nossos passos. A gente já está andando, a humanidade viva, ela está andando. A pergunta é para onde? Então a Bíblia está dizendo, Deus está falando que a palavra dele ilumina a nossa caminhada e clareia o nosso caminho. Então a gente não precisa caminhar errante.
A gente pode peregrinar nesse mundo que está em tensão com aquilo que é a vontade de Deus, mas a gente pode caminhar por ele, tendo Cristo como o verdadeiro caminho. Então eu deixaria isso. Para nós que somos cristãos, eu acho que a gente precisa ficar mais uma vez, na verdade, cada vez mais maravilhados com a palavra de Deus. É esse estar maravilhado que não pode acabar em nós. Porque é a gente vasculhando a palavra de Deus que a gente vai ser vasculhado por Deus. E a gente sendo vasculhado por Deus, Deus vai estar iluminando os nossos caminhos e a gente vai andar melhor. E nisso da gente andar melhor, a gente vai fazer discípulos assim. O problema é, se eu, que sou da luz, não me debruço mais diante dela, como é que eu vou apontar o caminho para os outros? Então eu noto que à medida que a gente fica maravilhado, a gente vai anunciar isso. Isso vai mostrar o nosso fascínio pela palavra de Deus. E as pessoas tendem a ficar curiosas a respeito disso. Então eu também tenho muita esperança. Eu tenho esperança e eu acredito que Deus está atrás dessa geração que está aí. Deus sabe como chegar ao coração dessa geração e Deus nos deu o meio. A gente precisa da palavra dele. E vai ser o Espírito Santo dele que vai usar a palavra dele para chegar onde a gente não chega, mas a gente precisa anunciar. Então a gente não pode abrir mão da palavra de Deus. Como palavra final dessa conversa, eu queria deixar uma oração mesmo, para que a gente possa viver esse evangelho de forma integral, de forma profunda, não de forma perfeita, porque a gente está nesse processo, né, de construção e também de aprendizado, mas a gente consiga levar a sério o desafio que Deus nos coloca de sermos instrumentos dele para esse mundo. Eu sei que parece um pouco jargão evangélico falar isso, mas eu queria dizer que, nesse caso, o instrumento não é um ser sem alma, né? Não é um objeto, mas pessoas que têm suas próprias histórias e que Deus valoriza muito essas histórias. Então, que possamos nos alegrarmos em Deus para vivermos essa história que Ele nos propõe a viver, que é também o tema aí do Vocari, né? Sobre essa grande história de Deus em nós e por meio de nós. Amém, amém. Gente, obrigado por esse bate-papo, por essa conversa. Para acabar, Lucas, qual que é a sua rede social e do Efeito Prisma? Meu Instagram é lucas.pegoraro, P-E-G-O-R-A-R-O. E o Efeito Prisma, acho que é Efeito Prisma. Efeito Prisma. E o Efeito Prisma lançou um livro? Sim, a gente lançou, eu que escrevi junto com o João Pedro Rios. São 52 devocionais na narrativa da redenção. A ideia é que são reflexões para ajudar a gente a realmente se ver parte dessa história, que é a nossa história, é a história que estamos inseridos. E é isso. Foi feito em parceria com o Desascope e você pode encontrar lá na loja do pessoal do Desascope. Andréia, qual é a sua rede social? E fala do seu livro, tá aqui do lado, fresquinho, que legal. Por favor. Então, Andréia Vargas Insta, mas eu também respondo pela Missão Avalanche. A gente tem ali site, tem Instagram, Missão Avalanche. E a Missão Avalanche, ela existe desde 2004, lá em Vitória do Espírito Santo. O objetivo é capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. A gente tem vários eixos de atuação, dentre eles treinamento, e dentro desse eixo de treinamento são várias as escolas, com vários formatos, duração, temáticas, e eu quero recomendar com certeza porque eu acho que são boas propostas de enfrentamento ao dualismo no nosso tempo. Uma das escolas que a gente tem é de sexualidade, porque há muitos anos, há 20 anos precisamente, eu procuro, a partir da palavra de Deus, uma direção para lidar com a sexualidade humana, especialmente do povo de Deus. E entendo que Deus tem algo a dizer para nós sobre. E aí tive a alegria de entregar finalmente o livro que eu chamei de O Coração Explícito do Sexo. A ideia é você ler, rapidamente você lê assim na capa, explícito sexo, então parece que é um livro sobre sexo explícito. Não, que quando bate a luz, vem aqui, salta aos nossos olhos o coração. E a ideia é isso, que quando chega a luz do Evangelho de Jesus, a gente fica sabendo que por trás do sexo tem sempre um coração que quer adorar. Então o livro é sobre a aplicação da cosmovisão bíblica na temática exatamente da identidade, que vai desdobrar na sexualidade e também na nossa missão. E no apêndice a gente tem aqui a nossa abordagem de cuidado ao coração humano, que é aquilo que a gente usa para aconselhar pessoas biblicamente. Então o livro foi lançado, ele não é um livro longo, ele não é um livro acadêmico, mas ele flerta com a academia assim de longe. Ele é um livro que eu acho que ele está bem costuradinho em termos de conceito e acho que pode ser de ajuda a quem cuida do coração do cristão.
E aonde que compra o livro? Hoje eu trouxe alguns aqui pro Vocari, mas compra pela estante da Andréa, compra pelo link na minha bio. Então vai cair direto ali na plataforma para você adquirir. E eu sei o seguinte, que a gente lançou agora, acho que semana passada, a possibilidade de você comprar a escola online de sexualidade e ganhar o livro. Porque isso aqui faz parte de uma proposta, de algo que eu entendi em Deus aí pela fé, de que eu preciso deixar um legado e gerar sucessores. Então a ideia é disponibilizar para o povo de Deus uma abordagem para lidar com o coração humano, com a sexualidade humana a partir da palavra dele. Eu não acredito que a gente precise de especialistas na área da sexualidade. O especialista é o Senhor Jesus. O que a gente pode é ter pessoas que já pesquisaram sobre sexualidade a partir da Bíblia, explicar agora para o povo de Deus que de fato o especialista é Cristo, por causa disso, disso, disso e disso. O disso, disso e disso está aqui no livro. É sobre isso. Lissander, fala aí a sua rede social e fala do Vocari. Os textos que você está escrevendo quando a gente está aqui, tá indo para qual blog? É o meu blog, né, fatosecorrelatos.com.br, e meu Instagram é Lissander Dias com 2 S. E o Vocari também, com seu Instagram, @Vocari Brasil, e o site do Vocari, que é vocari.org.br. Legal, então se você quer ler o que está acontecendo aqui, o que aconteceu esses dias, entra lá no blog e você acessa. Esse conteúdo aqui você está ouvindo pela RTM Brasil e também pelo Irmãos.com. E esse foi mais um VocariCast. Obrigado e até a próxima.